Sejam bem-vindos ao canal Até Zerar e sim, dessa vez eu apresento Skyrim. Certamente Skyrim é um jogo emblemático e um dos melhores jogos já feitos. Mesmo o jogo tendo sido lançado em 2011, poucos outros chegaram a ter a mesma diversidade e variedade que Skyrim apresenta. Nesse jogo você pode fazer tudo e as possibilidades de build são praticamente infinitas. Essa gameplay, é claro, vai ser experimental porque ela vai ser diferente de tudo aquilo que eu já fiz dentro do meu canal. Meus vídeos geralmente são mais curtos com o intuito de serem tutoriais, só que esse será mais longo, com foco na história. Apesar de já ter zerado Skyrim uma vez, eu estou longe do que pode ser chamado de especialista nesse tipo de jogo. Mas uma ideia que eu sempre tive muito clara em relação ao meu canal é: eu nunca vou limitar o tipo de conteúdo que eu vou postar. Bom, e na verdade eu estava assistindo alguns vídeos de Skyrim no YouTube, deu vontade de gravar e falei, por que não? Vou gravar. Essa gameplay vai ser um desafio para mim. Eu decidi ativar o modo sobrevivência. O modo sobrevivência adiciona elementos como frio, fome e cansaço para sua gameplay. Isso significa que você será menos eficiente em combate caso não coma bem nem durma bem, por exemplo. Além disso, não atender às necessidades básicas do seu personagem pode fazer com que ele morra ao longo da sua trajetória. E que fique bem claro, não tem problema nenhum de morrer ao longo dessa gameplay, tá? Essa não é daquelas gameplays hardcore que você joga numa vida só. Como eu não sou nenhum expert nesse jogo e ainda vou estar com o modo sobrevivência ativado, eu decidi colocar objetivos simples para essa gameplay, como por exemplo, zerar a campanha principal, comprar uma casa e mobiliá-la completamente e chegar ao nível 100, que é o nível máximo de qualquer habilidade. Quando eu conseguir fazer essas três coisas, eu vou dar o desafio por completo. Só que eu também quero estipular alguns desafios opcionais, ou seja, eu não sou obrigado a cumpri-los, mas eu vou tentar pelo menos. Esses objetivos serão: 1. Arrumar um matrimônio, ou seja, encontrar uma bela dama e me casar com ela. 2. Adotar até 2 crianças, que é o máximo que você pode ter em Skyrim. E entrar para algum grupo fechado, como os Companions, a Guilda dos Ladrões ou dos Assassinos. Enquanto nós somos convocados para o serviço militar obrigatório, eu vou falar algumas coisas sobre a build que eu pretendo fazer. Fiquem agora com a timelapse da criação do meu personagem. Bom, a minha build vai ser uma build de guerreiro, mas isso não impede que eu use qualquer tipo de magia. Eu também vou experimentar uma raça que é completamente nova para mim, que são os Redguards. Os Redguards são naturalmente resistentes a envenenamento e seu poder principal é uma descarga de adrenalina durante as batalhas. E tá aí, esse é o guerreiro bonitão que está próximo de ser executado. Enquanto a galera tá decidindo quem é que vai ter que fazer o café quando chegar na firma amanhã, a gente escuta um barulho meio estranho vindo do céu. Como geralmente acontece nos filmes de terror 5 segundos antes da galera morrer, todo mundo diz, não é nada, continua. Enfim, nesse momento o primeiro bucha perde a cabeça. Irineu antes ele do que eu. Falando nisso, um abraço pro meu primo Irineu. Bom, e agora é a minha vez, eu já estou deitado plenamente em berço esplêndido, esperando pela hora da morte. Mas é claro que se fosse pro seu personagem morrer, esse jogo não teria sido feito, então um dragão aparece e rouba toda a cena. E não adianta somente ser um dragão, tem que ser um dragão que grita e conjura tempestades. É isso aí, Skyrim, muito bem. Eu sou ajudado pelo Ralof, que é aquele Stormcloak que estava comigo na carroça para execução. E como eu não tenho nada melhor para fazer, já que eu estou amarrado pelas mãos, eu acompanho o Ralof até uma torre. Gente, o que tá acontecendo? Tá tudo caindo, tudo desmoronando. Tem um dragão que fala e meteoros estão caindo do céu. Será que as lendas estão se tornando realidade? Como diria o próprio Ulfric Stormcloak, as lendas não queimam vilas. O meu primeiro desafio vai ser pular a beirada dessa torre até essa casa. E parece que eu consegui, né? Com alguns arranhados e queimaduras, mas consegui. E um pouco mais lá pra frente, quem que eu encontro? O Hadvar. O soldado imperial que estava trabalhando no alistamento militar agora tenta me ajudar a sair dessa. Passamos aqui coladinho na parede para que o dragão não veja a gente e nos ataque. A cidade de Helgen agora se encontra no mais puro caos, com muitos soldados imperiais tentando deter o dragão. Nesse momento aqui, precisamos tomar uma decisão importante. Precisamos decidir se vamos seguir Hadvar, que é o soldado imperial,
ou Ralof, que é um soldado Stormcloak da rebelião. Da outra vez que eu joguei Skyrim, eu segui os Stormcloaks, mas dessa vez eu vou seguir os Imperiais. Para dentro da torre com Hadvar. Já dentro da torre, Hadvar corta as minhas algemas. Me sentindo muito mais livre, começo a procurar por equipamentos que possam ser usados na minha jornada. Vou tentar pegar tudo, e quando eu digo tudo, é praticamente tudo mesmo. Aquilo que eu não usar, certamente eu poderia vender para fazer uma graninha extra. A respeito da minha build, resolvi começar com 2 espadas. Apesar de não poder contar com a proteção de um escudo, eu também estou dobrando as minhas possibilidades de ataque. Encontramos 2 soldados Stormcloaks que imediatamente atacam Hadvar. Sendo assim, eu resolvi apresentá-los diálogo e os direitos humanos, que são minhas espadas direita e esquerda. Se a gente não resolve na conversa, a gente acaba resolvendo na porrada mesmo. O dragão é muito mais destrutivo do que a gente pensava. Mesmo dentro da torre, ele continua nos causando muito dano. Encontramos mais 2 soldados Stormcloaks, só que dessa vez partimos logo para a agressão. Essa vai ser uma ótima oportunidade para que eu treine como guerreiro, porque geralmente eu escolho a classe de mago atacando à distância. Vocês vão ver que diversas vezes eu dou ataques carregados no nada, porque eu não estou acostumado com a classe de guerreiro. Aproveitando o que o jogo diz para fazer, vamos olhar dentro dos baús. Encontro algumas poções. Olho também se existe alguma coisa de útil para lotear dos corpos dos inimigos. Vou me equipar com as armaduras imperiais que eu encontrei ao longo do caminho. Outra coisa que decidi é que vou utilizar a armadura leve, não utilizarei a armadura pesada ao longo dessa gameplay. Pegando algumas coisinhas, e mais algumas coisinhas, e um pouco mais de coisinhas, porque a gente nunca sabe quando vai precisar delas. Descendo até a sala de tortura, percebemos que existe um conflito muito sério acontecendo aqui. Há raios e trovões acontecendo. Será que o nome desse soldado imperial é Vitor? Vou tentar abrir esse cadeado com o lockpick. Isso porque quero ter acesso àquela roupa de mago que eu posso utilizar para desencantar e aprender o seu encantamento. Encontro também a magia Sparks, que é a mais fraquinha de dano elétrico. Cato todas as moedinhas desse pobre mago e pego também todos os seus itens. Seguimos adiante até encontrar outros soldados Stormcloaks, mas com outros imperiais ao meu lado tudo fica muito mais fácil. Nesse início, por mais que a gente utilize o ataque carregado, a gente não dá muito dano. Mas com um pouco de treinamento tudo fica melhor. Morra, soldado Stormcloak. Mais à frente, eu e Hadvar encontramos aranhas gigantes, teremos que exterminá-las. Apesar delas não serem muito difíceis nesse início, confesso que dá um pouquinho de medo você enfrentá-las. O veneno dessa aranha vai ser muito útil porque eu estou fazendo a build de guerreiro, e dentro de uma delas eu encontro até uma pedra preciosa. Lutear os seus inimigos nesse início é muito importante, pois você acaba fazendo um dinheiro extra para gastar com magias ou com equipamentos novos nas cidades. Encontramos mais à frente um urso dormindo. Hadvar diz para não enfrentá-lo. Porém, como eu sou vida louca e eu quero aumentar a minha skill de combate, eu vou enfrentá-lo assim mesmo, eu não quero nem saber. Depois de tanto tempo por esses túneis, finalmente encontramos evidência do mundo exterior. Agora, já do lado de fora, eu tenho a possibilidade de habilitar o modo sobrevivência e é isso que eu vou fazer. Nesse meu último diálogo com Hadvar, ele diz que seu tio é o Blacksmith de Riverwood. Ele diz que certamente o seu tio ajudará na minha jornada. Sendo assim, com a espada nas mãos, vamos seguir a trilha e nos encontrar em Riverwood. Uma coisa que eu farei bastante também ao longo dessa gameplay será caçar os ingredientes para fazer as poções. Essas poções são fundamentais, pois além de não precisarmos gastar dinheiro com elas, podemos fazer poções para vender e aumentar o nosso nível de alquimia também aumentará o nosso nível geral. Ao longo do caminho encontro as Pedras Guardiãs. Essas Pedras Guardiões concedem poderes se você tocar nelas. Basicamente, nesse início existem 3 possibilidades e eu, por conta da minha build de guerreiro, vou escolher a Pedra do Guerreiro. A Pedra do Guerreiro aumenta em 20% o ganho das habilidades de combate. Logo depois encontramos alguns lobos ferozes. A vida selvagem aqui em Skyrim é implacável. Vixe, olha a porrada que eu acertei no Hadvar. Desculpa, cara. Logo menos eliminamos a ameaça dos lobos. Ah, Riverwood, que saudade de entrar pelos portões dessa cidade. Para minha surpresa, Hadvar já está contando para seu tio Alvor tudo o que aconteceu lá em Helgen.
Eles me convidam para entrar e colocam à minha disposição todos os suprimentos que têm em casa. E quando eu digo todos é porque são todos mesmos. Aproveito o fogo aceso para cozinhar algumas provisões. Isso será necessário por conta do modo sobrevivência que está ativado. Após me sentir mais preparado, eu vou até a taberna e literalmente começo a experimentar todos os ingredientes que eu recolhi ao longo do caminho. Isso vai fazer com que eu descubra as propriedades de cada elemento, além de aumentar um pouco também minha habilidade de alquimia. Me dirijo agora para o comerciante de Riverwood, chamado Lucan Valerius. Ele está tendo algum tipo de discussão com a sua irmã. Descubro também que a loja dele foi saqueada alguns dias antes. Um ornamento de ouro no formato de garra foi roubado. Prontamente me voluntario para trazer a sua garra de volta. Aproveito que estou diante de um mercador para comprar e vender coisas que são necessárias. Voltando para a taberna, descubro que um dos rumores da cidade é do triângulo amoroso entre Camila, Sven e Fendel. Sven pede então para que eu entregue uma carta para Camila como se fosse do Fendel. A carta é cheia de desaforos e Sven pretende com isso fazer com que Camila deixe de se encontrar com Fendel. Meu querido Sven, mas os planos que eu tenho para essa carta são outros. Enquanto a gente brinca de correio amoroso, aproveito para alugar um quarto e descansar. Acordo faminto e preciso comer. Caso eu não faça isso, todos os meus atributos começarão a ficar mais fracos. Voltando ao assunto do triângulo amoroso, entrego para Camila a carta que Sven me deu. Só que diferente do que ele pediu, eu falo que quem escreveu aquela carta na verdade foi ele, cheia de mentiras. Camila me agradece por falar a verdade e pede para que eu procure Fendel. Ela diz que ele certamente ficará muito feliz em saber o que eu acabei de contar a ela. Parece que o problema do triângulo amoroso foi resolvido. Conto para Fendel o que aconteceu e ele fica tão radiante em descobrir que Camila continuará saindo com ele que ele se propõe a ser o meu seguidor. Vamos até Whiterun para contar para o Jarl o que aconteceu em Helgen. Subindo um pouco a montanha no caminho para Whiterun, já consigo perceber indícios de neve e espero que isso não seja um grande problema. Problema, na verdade, eu arrumei com esses bandidos que simplesmente começaram a me atacar porque eu estava passando perto de um dos esconderijos deles. Confesso que eu não fico nada feliz ao ver esse orc correndo pra cima de mim com uma espada de 2 mãos. Espero que eu e meu novo amigo Fendel sejamos capazes de derrotar essa gangue. Os efeitos do frio já se tornam aparentes, vejam como minha saúde não consegue ser totalmente recarregada. Após bastante tempo subindo e descendo montanhas, começo a perceber sinais de vegetação verde. Conforme o frio vai passando, minha saúde também vai sendo restaurada. Aproveito para seguir coletando alguns ingredientes. Ao longo do caminho encontro essa caravana Khajiit. Ele me conta que anda tendo problemas com a caravana novamente por conta de saqueadores, e para variar, eu decido ajudá-lo. Às portas da cidade sou barrado por um guarda de Whiterun. Após uma tentativa de intimidação sem sucesso, explico para ele que tenho notícias privilegiadas sobre o que aconteceu em Helgen. Ele me permite passar, porém diz que ficará de olho em mim para que eu não cause nenhum problema. Já dentro de Whiterun, tem um dia de estagiário de ferreiro com a Adriane Avenite. Após isso, sigo em direção a Dragon's Reach, a imponente residência do Jarl de Whiterun. Antes mesmo de conseguir chegar no Jarl, sou interrompido por Irileth, a sua guarda-costas. Ao ouvir que eu estive em Helgen durante o ataque do dragão, o Jarl decide falar comigo. Então, o Jarl pede para que eu fale com Farengar, que é o mago da corte. O líder de Whiterun espera que a sua recente pesquisa sobre os dragões tenha dado algum tipo de resultado. Farengar então pede para que eu recupere a Pedra do Dragão. Este é um artefato muito antigo que está perdido dentro de uma ruína. O mago acredita que a Pedra do Dragão pode revelar segredos sobre essas criaturas tão misteriosas. Vamos então para Bleak Falls Barrow para procurar esse antigo artefato. Antes de me afastar muito da cidade, preciso fazer uma pausa para comer, pois já estou sentindo muita fome. Enquanto anoitece, já nos deparamos com alguns perigos naturais. Já é possível ver a gélida e imponente ruína à distância. Vou me preparar colocando alguns frascos de veneno na minha espada, pois não sei que tipos de perigo irei enfrentar.
Os primeiros e mais óbvios são bandidos e preciso me livrar deles o mais rápido possível. As batalhas contra esses adversários costumam ser fáceis, porém somente agora eu chego no nível 2. E para piorar, eu só posso escolher o meu ponto de habilidade enquanto eu estiver dormindo. Talvez esse seja o grande desafio do modo sobrevivência. Já dentro da ruína, encontro esse esconderijo de bandidos. Eles estão conversando enquanto eu estou escondido. Esses caras parecem completamente cegos, pois passaram do meu lado e de Fendel sem nos ver. Eu estava tão bem escondido que acabei ganhando um ponto de sneak por causa disso. Derroto mais esses bandidos para continuar seguindo em frente. Finalmente encontro um saco de dormir onde posso descansar e escolher o meu ponto de habilidade. Escolho aumentar o atributo vida e coloco um ponto em One-Handed. Esse ponto irá proporcionar 20% de dano a mais com armas de uma mão só. Chegando nessa área coberta por teias de aranha, encontro essa aranha gigantesca descendo pelo telhado. Não sei se eu estou disposto a encará-la de frente, Fendel vai ter que me ajudar nessa. Ao final, a grande aranha sucumbe à nossa força de vontade. Esse tal Diável, que estava pronto para ser devorado pelas aranhas, pede minha ajuda, então eu corto a teia para soltá-lo. Porém, eu sei que esse cara é um ladrão e logo sairá correndo com os itens que eu preciso para as missões. Por isso, já trato de acabar com ele antes mesmo dele sair correndo. E vejam só, foi ele o responsável por roubar a garra de ouro da família Valerius. Mais adiante percebo que os meus problemas só começaram, porque agora estou lutando também contra mortos-vivos. Ainda bem que esses caras são bem burros e não causam tanto dano, mesmo no início do jogo. O segredo parece ser concentrar seus ataques no mesmo inimigo, para que eles não se juntem contra você. Outra dica valiosa também é atacá-lo enquanto eles ainda estão levantando. Esses segundos preciosos que você economiza podem ser a diferença entre a vida e a morte. Essas ruínas vão ficando cada vez mais sinistras conforme a gente vai se aventurando por elas. Os inimigos também parecem estar ficando mais fortes, pois as espadadas desses estão doendo bastante. Nessas situações precisamos usar tudo que está no nosso alcance, inclusive esses pergaminhos com ataques mágicos que encontramos no caminho. E então eu matei mais um Draugr, e mais um Draugr, e o Fendel snipou esse Draugr, até eu chegar diante dessa porta com uma fechadura nada convencional. E após realizar um quebra-cabeça que até uma criança de 5 anos consegue, finalmente eu tive acesso a mais caverna? É sério que eu vou continuar andando por aqui? Na verdade, aquele corredor comprido me trouxe a uma câmara muito ampla. Realmente é uma construção muito imponente e certamente alguma coisa muito poderosa me aguarda. Aproveitando o ensejo, a gente faz o loot desse baú. Com tudo aquilo que a gente conseguiu, a gente aproveita para vestir o amiguinho que continua com a mesma roupa de quando ele saiu de Riverwood e se aproxima dessa parede com inscrições misteriosas para absorver a palavra de poder. E é claro que grandes poderes geram também grandes responsabilidades. Tenho que enfrentar agora o chefe dos mortos-vivos e uma das primeiras coisas que ele faz é gritar na minha cara me jogando pra longe. Eu sei que geralmente esses mortos-vivos têm fraqueza a fogo, por isso eu capricho nas minhas habilidades. E enquanto o Fendel vai servindo de escudo humano, eu aproveito para me aproximar e golpear esse chefe com as minhas espadas. Não se preocupe, Fendel, já já você levanta. Vasculhando o corpo desse morto-vivo, eu encontro a Pedra do Dragão. Nosso dever agora é levar a Pedra do Dragão para o Farengar. De volta à floresta, eu preciso desesperadamente encontrar uma cama para que eu possa subir de nível. Encontro então essa cabana. Será que encontrarei alguma cama em que eu poderei dormir? Parece que essa velhinha indefesa é a dona da casa. Será que podemos tirar alguma vantagem disso? Bom, se capinar o lote dela inteiro para coletar todos os vegetais é tirar vantagem, eu acho que sim. A cabana dela até possui uma cama, porém consta que essa cama já tem dono, então eu não posso dormir nela. Parece que eu e meu amigo Fendel temos uma solução para isso. E não é que essa velha na verdade é uma bruxa? Imediatamente ela começa a me atacar com magias de fogo. Toda a pena que eu estava sentindo dela acabou quando ela jogou Fireball na minha cara. Com o problema da antiga dona resolvido, eu posso aproveitar os alimentos da minha nova casa. E mais importante, eu posso aproveitar a cama para dormir e aumentar de nível. Mais uma vez eu decido aumentar a minha vida, pois será muito importante na minha jornada.
e coloco mais um ponto em armas de uma mão só, aumentando o dano causado pelas minhas espadas em 40%. Escolho também essa habilidade que aumenta a velocidade dos meus ataques enquanto eu estiver utilizando 2 armas. Depois dessa longa aventura, finalmente estou de volta a Whiterun. Encontro Farengar conversando com essa mulher. Eu mostro a ele que consegui de volta a Pedra do Dragão. Ele então pede para que eu converse com o Jarl sobre a minha conquista. Somos então interrompidos pela guarda-costas do Jarl dizendo que um dragão foi avistado nas imediações. Certamente essa emergência é muito maior do que o prêmio que eu estava esperando. Após essa conversa com o clima pesadíssimo que ficou, o Jarl pede para que eu acompanhe Irileth na caça ao dragão. Só que antes disso, eu aproveito para desencantar todos os itens que eu adquiri ao longo das minhas últimas aventuras. A ideia disso é aumentar um pouco a minha habilidade de encantamento e aumentar também o meu nível geral. Bom, então a missão agora é caçar o dragão, já entendi. Bem próximo da saída da cidade, me deparo com esses 2 homens que são soldados e estão procurando uma Redguard, uma mulher fugitiva da mesma raça que eu. Antes de sair definitivamente da cidade, aproveito o fogão a lenha da taberna para poder cozinhar alguns dos alimentos que eu colhi ao longo do caminho. E vejam só com quem eu me encontrei, justamente com a fugitiva que aqueles 2 guardas fortemente armados estavam procurando. Eu pergunto se por acaso ela conhece aqueles 2 soldados e então ela me chama para uma conversa em particular. Vou te falar que eu não estou gostando nada dessa ideia, viu? Ela pergunta se eu estou trabalhando com aqueles soldados e diz que se eu encostar algum dedo nela, ela o arrancará fora. Eu digo, porém, que ela não precisa temer pela sua vida e inclusive eu tentarei ajudá-la a se safar. Antes de seguir a minha jornada, paro mais uma vez para comer mais alguma coisa, pois estou com muita fome. Também encontro essa moça que afirma com todas as letras de que o seu filho desaparecido, na verdade, foi capturado e morto pelos imperiais. Fico com pena dela e decido ajudá-la, porém ela diz que não dá para conversar muito do lado de fora e marca um encontro comigo em sua casa. Como sempre nesse jogo, sou muito bem recebido e seu filho parte para cima de mim com um machado de 2 mãos. Eu entendo o que está acontecendo e, na verdade, ele só está tentando proteger a sua mãe, coisa que ele não conseguiu fazer com o seu irmão desaparecido. Eles pedem então para que eu encontre na cidade evidências do que aconteceu com o seu irmão. Eles suspeitam de que o clã Battleborn tem algo a ver com isso. Vou então vasculhar a casa deles em busca de evidências, porém eu não posso jamais ser encontrado. Essa luta é uma luta que não é minha. Encontro, porém, todos dormindo em casa, o que deve facilitar a minha busca. Ou será que não? Pensando bem, é melhor deixar isso pra lá, ninguém sabe o que aconteceu com aquele cara mesmo e tá tudo certo. Vamos voltar para a missão principal, que é o melhor que a gente faz. Seguimos pela estrada em direção à torre onde o dragão foi avistado pela última vez. Ao longe já podemos ver a torre e Irileth com os outros guardas de Whiterun esperando a minha chegada. Agora que estamos todos reunidos, podemos avançar e caçar essa vil criatura. Nos aproximando da torre, finalmente nos deparamos com o temido dragão. Equipo meu arco e os outros soldados já estão também lançando flechas e outras magias no dragão. Será uma longa batalha, visto que essa criatura lendária possui muita vida. Prefiro manter a distância do que me arriscar tomar uma baforada de fogo dessa no meio da lata. Vou me aproximando e ao mesmo tempo lançando muitas flechas nesse dragão. Equipo então minhas 2 espadas e parto para cima dele com toda a minha fúria. Após muitas espadadas, finalmente essa criatura maligna sucumbe na minha frente. E em seu último suspiro, o dragão grita: Dovahkiin, não! O que será que isso quer dizer? De repente, toda aquela energia ancestral que dava fôlego de vida ao dragão parece caminhar em minha direção. Sim, o poder do dragão está sendo absorvido por mim e agora eu sinto essa energia pulsando nas minhas veias. Após isso, um dos guardas se aproxima de mim e diz: Eu não posso acreditar, você é o Dragonborn. Por mais emocionante que isso possa ser, o verdadeiro significado disso será explicado apenas em um próximo vídeo. Se você quiser continuar acompanhando essa saga, deixe seu like, comente e se inscreva no meu canal. Absorb the dragon's power.